Então, continuando, meus anjos, na página 59, agora, nós vamos falar sobre o surgimento da escrita. De cara, para a gente tentar, para a gente relembrar, né, sobre o que a gente estudou, nós podemos falar sobre as pinturas rupestres, que era uma forma de comunicação, não é isso? Era a forma que os hominídeos tinham para se comunicar, uma época em que ainda não se conhecia, né, o registro pela escrita. Que foi de extrema importância, muito, né, muito importante, muito do que a gente conhece, né, do período pré-histórico vem da pintura rupestre. Demorou assim muito tempo para que o homem atentasse, né, para começar a se comunicar de uma outra forma, de uma forma mais eficiente. No início eram muito poucas as pessoas, né? Eles eram reconhecidos como profissionais, pessoas importantes, as que sabiam, né, escrever. Vamos ler agora na página 59, como que iniciou, como que era naquela época. Vamos lá. O surgimento da escrita. Ao longo do tempo, a prática do comércio se tornou cada vez mais comum e foi responsável por influenciar o surgimento das primeiras formas de escrita. Isso aconteceu cerca de 5.500 anos atrás, quando algumas comunidades começaram a utilizar símbolos para representar ideias e quantidades. Esses registros eram feitos com a ajuda de ferramentas pontudas, em placas de argila, pedras ou ossos. Dessa maneira, as pessoas puderam registrar diferentes atividades e controlar o comércio. Porém, por muito tempo, apenas algumas pessoas sabiam ler e escrever. Ler e escrever esses símbolos. Essas pessoas, conhecidas como escribas, eram treinadas para escrever diferentes tipos de informações e tinham muita importância na sociedade em que viviam. Depois de algum tempo, as comunidades que desenvolveram a escrita também começaram a registrar leis, decisões de governo, assuntos religiosos e diversas outras informações. Assim, a escrita se tornou uma forma importante de comunicar acontecimentos, crenças e conhecimentos de um povo. Ao longo da história, muitas formas de escrita foram criadas e utilizadas por diferentes sociedades. Cada uma dessas formas de escrita foi se modificando com o passar dos anos, até que se tornaram aquela que você conhece hoje. Então, para a gente chegar, né, na nossa escrita hoje, passou assim, muito tempo. Só para a gente ter uma noção, se a escrita, né, iniciou há cerca de 5.500 anos atrás, só aí dá para a gente ter noção o tempo, né, que gastou para a gente chegar na escrita que a gente tem hoje. É isso. E foi com o passar do tempo que o homem foi percebendo, né, a importância de registrar de uma forma diferente que ele fazia antes, né? Porque antes o registro era feito através de desenhos, né? Através da pintura rupestre que a gente conhecia. A partir do momento que surgiu a escrita, assim, facilitou muito, tanto facilitou para os historiadores, né? Vocês vão lembrar que no capítulo anterior a gente estudou que até um determinado período, né, até uma determinada época, os historiadores só consideravam os registros escritos, né, para compor, né, a história. Foi num determinado momento que eles perceberam que tinha assim um período muito importante da nossa história, da história da humanidade, né? Nesse período aconteceram descobertas assim que foram primordiais até para a existência, né, da humanidade, como a descoberta do fogo. Não podia ficar sem registro, né? Não podia ficar esquecida.
que aí começou a considerar de outra forma, né? Começou a considerar não só a escrita, né? Não de outra forma, começou a considerar outras hipóteses, né? Considerar os registros através dos achados, né? Dos fósseis, dos utensílios utilizados, né, antes de ter registros, de ter registro escrito, né, então, voltando para a escrita, né, foi de extrema importância, né, para a humanidade, o início da escrita, né, que demorou um longo período para acontecer, né, para ser descoberta, para ter o início da escrita e um longo período para aperfeiçoar, para outras pessoas virem a conhecer também a leitura, né, a escrita e a leitura. Que até há pouco tempo, hoje em dia, é inimaginável para a gente que em determinados locais existam pessoas que não sabem ler e não sabem escrever, e acontece. Existe, né? Mas no passado era assim, e não num passado tão distante, né? Muitas pessoas não sabiam ler. Na época da escravidão, passou por uma época em que as mulheres, né, não podiam não podiam aprender a ler, não podiam aprender a escrever. Os negros, né, eram só as pessoas, os homens e as pessoas mais importantes da sociedade, né? Então, assim, tem uma história muito longa para chegar hoje, né, no que a gente conhece hoje, na nossa escrita hoje. Esses desenhos, nessas imagens que vocês estão vendo aqui, olha, aqui do lado, aqui em cima e aqui embaixo, são a de cima é o registro do tipo de escrita mais antigo da humanidade, a escrita cuneiforme. É o registro de escrita mais antigo, tá? A primeira embaixo é a escrita fenícia, a do meio é a chinesa e aqui do cantinho é a hieroglífica. Então, a gente falou um pouquinho sobre escrita, deu para entender que era completamente diferente, né, do que a gente conhece hoje. Demorou um período muito grande. No início, né, eram poucas as pessoas que sabiam ler e escrever, muito poucas. Essas pessoas tinham um reconhecimento na sociedade em função disso, né? E para chegar no que a gente conhece hoje, passaram-se há muitos anos, né? Milhares de anos, para a gente conhecer a escrita da forma que a gente conhece hoje. Aí agora, a tia vai propor a vocês que façam as atividades da página 60 e da página 61, depois a gente corrige, tá bom? Beijo!